Já começou aí? Não, e aí, gente? Estamos começando aqui. Deixar o povo chegar. Vocês estão começando? A gente vai dando. Xixi? E aí, vamos chegando. Tudo bem? Boa noite. Boa noite para vocês. Vamos ajeitando todo mundo aí. Vamos aproveitar agora o próximo minutinho. Vamos mandar aviãozinho aí. Vai, sapeca aviãozinho todo mundo aí, gente. Tá vendo? Aí no canto inferior tem aviãozinho, ó. Aí você já pode mandar aviãozinho pra galera, chamando pra live, entendeu? Fala pra botarem lá no grupo que tá começando. Bota no, você que tá no Agora Tudo ou Nada, bota no grupo também que tá começando. Vamos chamar todo mundo. O Carol já tá chegando. Só nos preparativos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí pra mim. Vamos gerar aqui uma como é que fala? Uma interação, vai. Uma conexão. Não. Vamos interagir. Vamos interagir. Cadê ele? Estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir, né? Vocês estão vendo meu cabelo ridículo? Por quê? Tá uma bagunça, mas vambora. Aí, galera. Gostei, sim. Agora eu tô perguntando aí, quem tá fazendo as tarefas? Vambora. E vocês que estão no Agora Tudo ou Nada? Estão fazendo as tarefas? Tá tendo dificuldade? Tá fluindo bem? Hã? Todo dia tem tarefa, hein? Mas, eita, foi mal, chutei. Caramba, esse negócio de organizar a live não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. Já mandaram aviãozinho? Quem tá falando Então, com ela? eu que tô falando. Toma aqui seu fone. Olha só, gente. Como a gente havia já adiantado para vocês, aqui também já serve de complemento para quem tá no Agora Tudo ou Nada. Hoje a gente vai estar falando sobre o que te impede. O tema é esse. O que te impede de crescer, o que te impede de enxergar realmente quem você é, o que te impede de ter um casamento maneiro, o que te impede de ter um relacionamento bacana com os teus filhos, com os teus pais, o que te impede de prosperar, o que te trava nessa vida, o que te impede de ter a vida que você nasceu para ter. Às vezes você nem sabia que você nasceu para ter uma vida maneira, né? Mas você nasceu para ter uma vida fantástica. Abençoada. Vem pra cá. Eu quero sentar em cima da almofada. Ixi. É, com a barriga tá ficando difícil. Tá começando. Vamos lá, vamos preparando o ambiente pra grávida. Vai. Ai. Opa! Oi, gente! Aqui, ó. Pega aqui. Acho que o pessoal não tá te ouvindo, não. Então. Ninguém tá me ouvindo? Acho que não. Ouvir pela sua... E aí, galera? Estão ouvindo aí? Boa ideia, bonezinho. Daqui a pouco eu vou pegar um boné lá pra esconder o cabelo. É. Deixa secar. Oi, gente. A Bruna falando aí. Bom estar aqui com vocês. Vocês já mandaram os aviõezinhos? Todo mundo mandando, participando. Vambora, vamos começar a conversar. Inclusive, se for surgindo dúvidas aí no decorrer da live, vai perguntando também, tá? Pode mandar pergunta. Tem esse... Onde é que faz pergunta mesmo? Ah, é um balãozinho que tem uma interrogação aí. Se quiser, vocês vão mandando também pergunta por aí, que a gente vai respondendo, a gente vai alinhando tudo. É, mesmo porque a gente vai começando a aumentar a complexidade dos assuntos aqui agora, tá? Então, assim, realmente, se forem tendo dúvidas, perguntem, tá, pessoal? Vão falando. Então, vamos embora. Olha só. Então, a gente estava, como eu falei para vocês, eu já adiantei nada, né? Porque a gente já tinha falado mais cedo. O que te impede? Essa é a pergunta, né? Vocês viram que a gente foi avançando nas perguntas, né? Primeiro a gente começa te perguntando onde é que você tá, depois a gente começa te perguntando onde é que você quer chegar, depois a gente começa a te perguntar o que está te impedindo de chegar lá. Existe uma distância entre... Bati na barriga, foi mal. Existe uma distância entre aonde você está e aonde você quer chegar, onde você gostaria de chegar, aonde o teu coração almeja, aonde você sonha. A pergunta é o que está te impedindo.
Por que que você não alcança o que você quer? Por que que você não gera esse resultado que você tanto quer? É mesmo, porque a verdade é a seguinte, que a gente pode programar, você pode visualizar para onde você onde você quer chegar, onde Deus tem sonhado para você, onde Deus tem te chamado para estar, né? Mas se eu não tirar o que me impede, eu posso nunca chegar à terra prometida, eu posso nunca chegar ao chamado. Aí você fala, caraca, eu posso nunca viver a promessa de Deus? Pode. Sim, você pode nunca viver a promessa de Deus. E se você não tirar as amarras, se você não tirar a mentalidade de escravidão, no caso do povo lá no Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Então, ou seja, se você não mudar a mentalidade, se você não tirar as travas de você, se você não tirar o que tá te barrando, você não vai chegar lá. Agora, você vai morrer no meio do deserto. O que a gente chama de escravidão? Se você está habituado com essa linguagem bíblica, né, de escravidão, Egito, deserto, terra prometida, fica até um pouco mais fácil de você desenhar isso. Agora, se você não está habituado, deixa eu explicar para você. Escravidão é um padrão de pensamento que te prende. Entendeu? Escravidão não é algo físico, é algo na mente. A maior escravidão não são as correntes que te prendem, mas é a sua percepção que fica cativa. Entendeu? Então, quando a gente fala de escravidão, significa estar preso a padrões de pensamento. E muitas das vezes, por exemplo, podem ter pensamentos a princípio que são confortáveis, que são inclusive agradáveis, do tipo, coitado de você, ou do tipo, né, nossa, nós não vivemos sem você, ou nossa, como você é imprescindível aqui. Parece pensamentos inclusive que te levam a estar lisonjeado no momento, mas eles te levam a uma mentalidade de escravo. Por quê? Porque ali você está preso ali naquele lugar, você está preso naquela situação, você não vai sair do lugar. Você está sendo programado. Você está sendo levado ao conforto, você está sendo levado a estar sempre naquilo que é conhecido para você. Então, tanto pensamentos ruins quanto pensamentos bons, a gente precisa tomar muito cuidado. E só para eu acho que você ia falar alguma coisa, mas só para eu já introduzir. Não, só para introduzir bem essa live, resumindo. O que te impede, já falando já de cara, se fosse para resumir essa live aqui, o que te impede não são as circunstâncias. O que te impede de viver o que você sonha, o que te impede de mudar a sua vida, o que te impede, enfim, o que te impede de mudar, o que te impede de conquistar, não são circunstâncias, não são pessoas, não é aquela pessoa que tem feito mal pra você, não é aquela pessoa que é insuportável com você, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu cônjuge, não é. O que realmente te impede é o que está na sua mente, a forma que você pensa é o que está na sua alma. É a sua forma de compreender o mundo. Entenda que a sua identidade ela foi programada e foi formatada. Então isso significa que ela exerce influência direta na sua percepção de verdade. Onde eu quero chegar com isso? Porque olha só, existe o fato e existe a interpretação do fato. E essa interpretação ela cria uma realidade. Então a realidade que você vive hoje, ela nada mais é do que uma interpretação sua dos fatos que estão ao seu redor. A grande questão é que nós somos programados, nós somos, como é que eu falei, programação e formatação. Nós somos programados, nós somos formatados. Tudo isso acontece na nossa casa, tudo isso acontece na nossa família. A gente vai lá para trás para poder entender um pouquinho sobre isso. A gente fala muito disso no TAG, sobre programação e formatação. Onde eu quero chegar? Porque o cara deu exemplo aqui, né, de ideias, né, de frases que a gente vai escutando na infância. Por exemplo, isso explica um pouco porque que você, se você tem um casamento, você cresceu no ambiente de casamento dos seus pais, eles não era bacana, você tinha muita discussão. E você estava direto ali intermediando essa briga.
Você estava ali direto intermediando a situação, tentando fazer com que a situação ficasse mais favorável. Quase que como um salvador da pátria. Quase como um salvador da pátria. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de sair de casa. Você vai ter dificuldade de pensar em casamento. Ou você vai ter dificuldade de encontrar alguém. Entendeu? Por quê? Porque você foi programado a cuidar de um casamento que não é o seu. O pensamento que rola lá na situação é: se eu sair daqui, lascou. Acabou, inclusive, para as pessoas que eu mais amo nessa vida. No caso, o pai e a mãe, né? Enquanto você está ali. A verdade é que, só para explicar cientificamente eu quero dar o exemplo daquela discussão de casal que te acompanhou. É só para poder, não, é só para você entender. Esse assunto a gente gosta bastante de falar, gente. A gente estava acompanhando, não vamos casal, competir, amor. Não vamos competir. Casal num conflito, discutindo, papapá, o filho no meio. E a mulher estava decidida que ia sair de casa. A mulher estava decidida que acabou o casamento, vai sair de casa. A mulher falando que vai sair, e já viu com o advogado falou aquilo outro. Fez um maior peteco que ia sair de casa. Maior peteco. Né? O marido também já não estava de saco cheio. Aí entra o filho tentando intermediar. Aí o filho vem, presta atenção. Exemplo, hein? Aí entra o filho tentando intermediar. Entra o filho falando: não, gente, vocês estão doidos, pra que isso nessa altura do campeonato, não sei o que, intermediando, né? Aí a gente vê toda aquela cena. Tá. Aí no final das contas, terminou. Aí eu só virei pra Carol e falei assim: ó, é melhor que ela saia de casa mesmo. Porque se ela não sair de casa, ela tá ferrando pra esse filho. Por que isso? Porque se tem uma cena toda dessa, o filho ele intermedia e a mulher volta atrás, o que ela está falando? Ela está colocando ali literalmente nas costas daquele menino, daquele filho, está colocando literalmente o seguinte: nós só estamos juntos porque você dá jeito no negócio. Entendeu? Então a gente não tem ideia do quanto isso é forte na nossa programação. Isso programa padrões. A gente fica padronizado a uma função. E nesse caso, uma função de segurar casamento do pai e da mãe. Agora, quem segura casamento de pai e mãe pode, porventura, pensar em casar? Não. E se casa, não casa direito. Não casa direito. Porque se casa, vai ficar o tempo inteiro olhando para trás, querendo saber o que está acontecendo lá. Esse é seu caso? Ou você conhece alguém? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que já passou dos 30, assim, 30 e tantos anos, não casou e tem uma dificuldade de encontrar a pessoa certa? Por quê? Porque a gente vai boicotando. Ou então casou, mas o casamento nunca dá certo. Nunca dá certo, não tem envolvimento. E os pais são tudo para essa pessoa. Tá vendo? Esse casamento não vai dar certo mesmo. A verdade exemplo. é que não vai. Um exemplo. Aliás, essa pessoa, a tendência dela escolher pessoas que não vão dar certo no casamento com ela é enorme. É enorme. Tudo por quê? Boicote. Porque já existia um papel antes dela pensar em casar, que era de segurar casamento do pai e da mãe. Por que eu estou colocando esse exemplo para vocês? É só para vocês começarem a entender o que é essa história do porquê não conseguir as coisas. Do porquê o que te impede. Entendeu? Nesse caso, o que impede? O que impede é um papel que foi colocado, foi atribuído, é carregado com muito orgulho, diga-se de passagem, e isso faz com que esse casamento dessa pessoa, se aconteceu, não funcione muito bem. Por quê? Porque o casamento não pode tomar o lugar que é de salvar o casamento do pai e da mãe, de manter casamento de pai e mãe. Aí entendeu? Você fala: caraca, mas essa pessoa mesmo faz isso com ela, ou eu mesma faço isso comigo em diversos momentos em que eu me acabo? Sim. Você não tem ideia do poder do inconsciente. Você não tem ideia do poder da alma. Do que está gravado. Tanto que é o que eu ia fundamentar isso cientificamente, porque eu sempre tenho que puxar para o lado científico. Você faz muito bem, vai. O ciclo real que acontece na nossa vida é sempre assim, ó, gente. Eu penso, sinto e ajo. Então, penso, sinto, ajo. Penso, sinto, ajo. E isso tudo está acontecendo na sua vida em milhares de segundos, em muitos momentos em que inclusive você não está percebendo. Você pensa, aí você sente e você age. Então, falando na linguagem agora da sistêmica familiar, o pensamento é a sua crença. São coisas que você crê piamente. São coisas que você
aprendeu uma vida, são coisas que você ouviu uma vida ou coisas que você sentiu e percebeu no ambiente. Isso te gera então uma crença, um pensamento. Exemplo, nossa, eu sou culpado por tudo. Ou, nossa, eu não valho nada. Ou, nossa, sem mim isso aqui não permanece de pé. Ou, enfim, por aí vai. O tanto de pensamento que você imaginar aí. Aí eu passo a me sentir, então, vamos supor, eu não valho nada, eu passo a me sentir totalmente sem valor, eu me sinto sem valor, eu ajo de uma forma, então, que eu só me meto em relacionamentos nos quais eu não vou ser valorizado, nos quais eu vou manter esse padrão fielmente. Por quê? Porque eu aprendi a crença de que eu não valho nada. Tá fazendo sentido pra alguém aqui? Tem até pergunta que já rolou aqui, ó. Vamos interagir, gente, porque Olha lá, esse assunto... a Cássia tá perguntando aqui, ó. A pessoa pode se boicotar financeiramente por conta dos pais? Pode. Entenda o seguinte, quando a gente fala de boicote, está sempre ligado à sua identidade, à sua programação, né? E isso está ligado intimamente com a nossa relação com os nossos pais. Entenda, Cássia, que você hoje, você é reflexo de 3 relacionamentos que são básicos para todo ser humano. Você hoje é fruto do relacionamento que você teve com a sua mãe. Você é fruto hoje do relacionamento que você teve com seu pai, ou com o que você chama de mãe, ou que chama de pai, no caso, né, de pessoas que perderam os pais muito cedo. E do seu relacionamento com o que você chama de Deus. É um tripé, entendeu? Então, esses 3 relacionamentos moldaram, formataram, programaram a nossa forma de pensar, de enxergar a vida. Então, assim, com respeito aos pais, isso pode me levar a boicotes financeiros? Pode. Cara, a verdade, você pode repetir padrões. Eu não sei o que você vai falar, mas tipo assim, vou dar um exemplo forte disso. Um exemplo não, vou ler a situação por trás. Se você é o salvador ali para seus pais, se você é tudo para eles, se você, quando você tem um certo sucesso ali e fica um pouco mais distante, eles começam a ficar doentes, ou eles começam a ficar tristes, ou eles começam a brigar e aquele casamento começa a ser ameaçado o tempo todo. O que o seu inconsciente vai ler? Qual o pensamento que você vai passar a codificar na sua mente? Qual a sua interpretação da Qual situação? a sua interpretação da situação? Eu não posso prosperar, porque quem prospera voa. Quem prospera sai. Vaza. Então, sim, tem muitos boicotes profissionais, muitos boicotes financeiros por papéis que estão sendo, como é que fala, gente? Que estão sendo exercidos, que estão sendo ocupados e que não tem nada a ver com voos, porque a verdade é que prosperidade, finanças, casamento, ter filhos, tudo isso precisa de voar. Quem está preso em coisas do passado, quem está preso na sua origem, não vai. Exatamente. Então é preciso olhar isso. Outra coisa também, que eu vi até que a Letícia colocou, e que isso é muito bom. Em especial o pai, né, amor? É a perna que a gente fala que te leva pra vida, que te empurra pra vida. Te leva a conquistar, a crescer. Então, se eu não tive um pai presente, ou não tive um pai que me ensinou a seguir pra vida, que me ensinou a ser forte, corajoso, que me ensinou a enfrentar os dilemas, enfrentar as situações, enfim. Hoje é o que mais tá acontecendo, inclusive, viu? Cansa, né, amor? Hã? Cansa, né? O quê? Pois é, na verdade eu cansei, emocionalmente, cansei só de descrever essa situação. Cansei, porque é cansativo, é um peso grande demais. Mas é porque que a Carol tá falando, é porque relação paterna, lembra que eu te falei do tripé? Relação com mãe, relação com pai, relação com Deus. Vida financeira tá ligada diretamente a pai. Entendeu? Então assim, meu pai foi uma porcaria. Não, gente, as coisas são sutis, entendeu? Pode ser que exista uma figura ausente, mas pode ser que exista uma figura enfraquecida, entendeu? Pode ser que a figura do pai, ele é um amor, ele é um doce. Minha mãe cuidava dele, entendeu?
Então você tinha uma visão não equilibrada ali do papel pai e mãe. Isso gera insegurança, isso gera desequilíbrio. E a gente tem uma compreensão distorcida da realidade, entendeu? Então é por isso que a gente fica o tempo inteiro falando para você, gente, a gente precisa desenvolver... Eu falei, ué. Ele precisa desenvolver. Tô lendo o que o povo tá colocando. A gente precisa desenvolver uma consciência integral. A gente precisa desenvolver uma consciência que envolva espírito, alma e corpo para poder entender como que a vida flui, para a gente poder entender o fluxo da vida. Porque se existem interferências aí, a nossa vida vai ficando travada e a gente vai vivendo o que a gente chama de desordem. O que você quer que fala mais, Débora? Você está querendo com relação a meu pai bebia e tinha dívidas. Pois é. Aí, ó. O pai bebe, tem dívidas, ou seja, não sabe governar a própria vida, está completamente preso ali diante dos próprios embaraços. Como é que esse pai vai ensinar ou vai passar para esses filhos para voarem, para ir para a vida? Entendeu? E aqui, ó, então você não aprendeu isso, que Débora. Interessante, obrigado, Débora. Está compartilhando muito aquilo que ela falou. E desde que comecei a ganhar dinheiro, sempre eu devo. Existe um padrão de dívida. Que você... Olha só, Débora, vamos lá. No exemplo do penso, sinto e ajo. Você, a sua infância inteira, você viu isso. O seu cérebro, a sua alma interpretou a crença que dívida é o padrão. Dívida é o padrão. Repete. Então, disso. Eu devo. É muito bom esse assunto. Não, eu tô falando que o pessoal tá escrevendo, gosta dessas histórias, né? Eu devo, então eu devo e é normal, passa a ser normal, passa a ser padrão. Então você simplesmente repete. Por quê? Porque a crença, o pensamento de dívida já está dentro de você. Então, por exemplo, essa semana no desafio a gente está vendo o que impede. Na próxima a gente vai passar a ver... A Débora tá no desafio? Tá. Legal. A Débora? A Débora? A Débora. Então, você vai detectar, você está detectando que isso está te impedindo. Semana que vem a gente vai começar então a rebater essas vozes, a mudar essas crenças. Porque no entanto que eu até estava refletindo aqui para falar na live, Romanos 12:2, ele diz por completo a chave, a virada de chave da vida. Se você quer, o que te impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não renovar a sua mente. Renova a sua mente para que você viva. Então, o que está te impedindo hoje de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é não renovar a mente. Então, por exemplo, o caso aqui da Débora que ela trouxe, ela precisa transformar esse pensamento limitante de que dívida é normal, de que dívida é o padrão, precisa construir de que um padrão dívida novo. é o que é conhecido. Precisa construir um padrão novo. E olha só, tem até outra história aqui que estão compartilhando com a gente. Deu para entender, gente? Fez sentido aí? Fez sentido? Vamos dando joinha pra gente. Tá fazendo sentido para vocês? Olha que a Fernanda colocou. Eu moro na casa da minha sogra, eu e meu cônjuge temos planos para nos mudarmos. Mas já tem 1 ano que estamos na situação. Escutei dele que se ele sair, a mãe dele não vai conseguir segurar. Ai, ó. A sogra ela é viúva, Fernando? Depois responde aí pra gente. Não, e mesmo assim, na Vamos verdade, lá, você vê que isso é questão emocional. Porque a gente conhece muitas viúvas, a gente conhece muitas idosas, inclusive, e que vivem muito bem sozinha. Mas a gente tem que entender o seguinte, Fernanda, é a questão de papéis, tá? É papel. Eu vou falar que vocês estão no Arapuca. Quero te enganar não. Ele mas está te trazendo esperança, Fernanda. Vocês estão num Arapuca, tá? Por quê? Porque existe algo na vida que se chama hierarquia, tá? Hierarquia. E o que a hierarquia diz? Ela diz que quem vem antes tem poder sobre quem vem depois, tá? Inclusive o quê? Com respeito a papéis. Aí eu pergunto para você, que papel veio antes? O de filho ou o de marido? Óbvio que é o de filho. O que acontece se esse papel de filho ele se torna maior do que o papel de marido? Não existe crescimento. Entendeu? Não existe crescimento. Porque o de marido é o que vai pra frente. Exatamente. Segue pra vida. Porque filho recebe, por mais que esteja querendo entregar, o papel do filho é receber. Então, e o do marido é o quê?
é de entregar, é de conquistar, é de construir, entendeu? Então isso, o nosso cérebro, ele entende muito bem de papéis. Então quando ele se depara com papel, ele vai buscar hierarquia. Qual que é o problema nesse sentido? O problema nesse sentido é que o crescimento de vocês fica limitado. Fica tão limitado que situações difíceis acabam acontecendo para impedir que vocês saiam daí. E vai acontecer de tudo. E acontece muita coisa. Muita coisa. Olha que ela colocou, não, ela é separada. De fato. Então o que acontece? Ela separa. Olha só como que isso é sério. Eu não sei se seu marido é filho único ou não. Provavelmente ele, inclusive, nos traços de caráter deve ser rígido. Deve ter rigidez aí. Ele deve ocupar o espaço de... Nessa formatação deve ter rigidez. De marido da mãe. Porque acaba ocupando o espaço de afeto da mãe. E acaba desenvolvendo esse papel. Papel de marido, por exemplo, que a gente fala aqui, não é real, tá, gente? É inconsciente, é um papel ali na família. É um papel de afeto, né? Porque a mulher, ela busca num casamento um homem que a supra afetivamente. Que cuide dela. Que cuide, que proteja, que supra, né? Da mesma forma que o homem busca na mulher alguém que exerça, né? Que aconchego. Decoro. Exatamente. Então, assim, que supra a parte afetiva. Então, quando isso não acontece no casal, sempre se levanta um filho para poder ocupar esse espaço. E esse filho fica presente nesse papel a vida inteira, até que ele tenha noção do que ele está fazendo e comece a romper isso, entendeu? Então, fica puxando o tempo inteiro para aquilo, né? Então, muito provavelmente, criou-se uma situação para que vocês pudessem... Você pode olhar aí, Fernando, que tinha uma situação, vocês casaram, não sei se vocês se casaram e já foram para a casa da sogra, ou se vocês se casaram e alguma coisa aconteceu que acabou precisando ir para a casa da sogra. Tem que entender que, às vezes, ainda mais na pandemia, isso aconteceu demais, né? As pessoas, a economia ficou aquela bagunça, empresas fecharam, não sei o quê. Então, assim, para poder lidar com os custos, muitas vezes, muitas pessoas acabaram voltando para casa dos pais ou trazendo os pais para morar junto. Isso aconteceu muito. A grande questão é que esse projeto precisa... prisão de mente, a pessoa vai embora. Eu tô falando assim, esse projeto, ele tem que ser temporário. Ele tem que ter data para acabar, entendeu? Porque senão a dinâmica familiar, ela vai te prender nisso aí, ó. E é uma dificuldade para sair. Ele é quem dá estabilidade para casa. Inclusive, já disse que as irmãs... O veem como pai. Aí, o papel. Ele ocupou esse papel. Fernanda. Vamos orar. e se posicionar também. Isso que eu ia falar. Posicione-se. Muitas das vezes só falta em nós posicionamento. A gente reclama. E é só a gente se posicionar. O Diego, não vou falar muita coisa não. Mas ele ocupava muito esse espaço na família dele. E a coisa só começou a mudar e eu ficava só culpando o Diego. Até o dia que, em terapia, que eu estava fazendo terapia de sistêmica familiar, eu vi muito bem que eu tinha que parar de culpar ele e ver também o que eu estava deixando de fazer. Então, quando eu comecei a me posicionar, falar o que na minha opinião tinha que ser feito, o que precisava ser feito para nós como um casal, as coisas foram começando a mudar, né, amor? E que, inclusive, aliás, é muito interessante, Fernanda, porque foi exatamente um exemplo como que você está citando aí que o TAG começou. Nasceu exatamente disso. O TAG nasceu de todo esse dilema aqui entre nós. E a um ponto, no nosso ponto, chegou a um ponto tão feio que praticamente a gente chegou próximo, né, de querer separar. Não separamos. Mas o que nos manteve foi o compromisso assumido com Deus. Então, para ver como isso pode ser sério, isso pode alterar uma vida toda. E muda a mentalidade dos filhos, não sei se você já tem filhos. Enfim. Precisa colocar as coisas em ordem. Entendeu o seguinte, Fernando? É porque a gente aprendeu a conviver com a desordem. A verdade é essa. Mas nós fomos feitos para trazer ordem. E a desordem acabou que ela vai nos incomodando cada vez menos. E não é que ela está incomodando menos, é porque você se acostumou com a dor que ela gera. Vai ficando confortável. Entendeu? Você vai acostumando com a dor que ela gera. Ela só vai te incomodar quando ela se tornar uma desordem aparente. O que é uma desordem aparente? É quando a coisa supita. É quando não dá mais, eu não aguento mais isso, o casamento acabou, a vida financeira foi pro buraco, entendeu? Assim que a desordem se torna aparente, aí a gente começa a querer ir atrás de solução.
Mas a solução sempre vai ser a mesma. É o quê? Colocar as coisas em ordem. Então os papéis precisam ser colocados em ordem, entendeu? O que aconteceu é que o teu marido, ele não foi liberado para a vida, ele não foi liberado para crescer. Existem papéis que antecedem o relacionamento de vocês que ainda segura ele aí. Que ele não consegue enxergar a mãe dele vivendo sozinha, não consegue enxergar vocês tendo projetos só de vocês, não consegue enxergar não cuidando das irmãs. Mas isso é por conta de um pai muito ausente. É um pai que foi ausente em vários aspectos, entendeu? Agora, como é que a gente muda isso? Trazendo a consciência, entendeu? É entendendo, é despertando. Porque depois que desperta, aí a gente aprende aonde colocar as coisas em ordem, como colocar em ordem. Como é que eu aprendo como colocar em ordem? Enxergando a ordem. Então, quando a gente começa a apresentar o que é uma família saudável? Uma família saudável é onde os papéis são desempenhados por quem deve desempenhar. O que é isso? É uma família onde o marido é o marido, onde a esposa é a esposa, onde o pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho, o tio é o tio, o vô é o vô, entendeu? Quando esses papéis estão desempenhados da forma correta, da forma ordenada, existe um equilíbrio no ambiente. Parece óbvio isso, né? Mas não é. Pai, mãe é mãe. Gente, não. Mas quando a gente aprofunda nesse entendimento, a gente começa a ver que os papéis estão trocados. E sempre que isso acontece, isso gera uma desordem. E toda desordem vai gerar desconforto. Nós somos feitos para ordem. Então, desordem naturalmente gera desconforto. A grande questão é que com desconforto eu preciso agir, porque senão com o tempo eu me acostumo com o desconforto. Entendeu? Aí os problemas começam a acontecer, eu não sei de onde que veio, eu não sei para onde que vai, eu não sei como que eu resolvo isso, se torna uma coisa enorme na nossa cabeça. Mas é porque a gente perdeu a referência. Então o que a gente tem que fazer? Restaura a referência. Vou resgatar a referência. Na verdade, nós somos literalmente como pássaros, né? Como pássaros, e que em diversas áreas da nossa vida nós estamos em gaiolas. E que aí quando pode até abrir a portinha da gaiola. E a gente não sai de lá. Mas a gente não sai. Por quê? Porque eu já não sei voar. Eu já não sei mais abrir minhas asas, eu já não sei mais como ir. Então, por isso que a gente fala que o que te impede, por exemplo, Fernanda, o que te impede não é a sua sogra, não é nem mesmo o seu marido. É como você vai começar a pensar, a crença e a agir diante dessa situação de agora pra frente. A Débora, o que a impede hoje não é o pai dela. O que a impede é a crença que ela aprendeu com o pai dela. Então a bola voltou a bola tá sempre nas nossas mãos. Eu sempre estou é sempre possível que eu assuma o protagonismo, pode chegar pra cá, da minha história, entendeu? Muitas das vezes como fazendo algo diferente, ou em certas vezes deixando de fazer coisas que eu faço e que acaba que eu não deixo o outro tomar atitude. Então são posicionamentos que vão mudando, que vão... E muitas das vezes, viu, gente, é com sabedoria. As coisas vão mudando. Quando uma peça do tabuleiro muda, as outras começam todas as outras começam a mudar. Agora entenda que quando a gente começa a mudar, não espere abraços, sorrisos e nossa, que bom que você mudou, entendeu? Porque toda mudança ela vai gerar um reflexo direto no ambiente. O reflexo a médio prazo é ótimo, só que a curto prazo incomoda todo mundo. Então a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio para poder manter. Saber que está fazendo a coisa certa, saber que está na direção certa. Porque se você foi programado, você pode ser reprogramado. Se a sua mente foi programada, você pode reprogramar a sua mente. E é isso que a gente fica ensinando o tempo inteiro no tag. A gente fica o tempo inteiro falando, né? Ensinando como reprogramar. Quem está no Agora é Tudo ou Nada, a Carol está falando isso direto, né? Não sei se vocês perceberam. Mas quando ela está falando para você, gente, o pensamento que vem, né? Quando você sente que você é incapaz, o pensamento que vem, o sentimento que vem, vai anotando, começa a anotar tudo. Isso é para quê? Para trazer para consciência. Porque enquanto está no nível da inconsciência, eu não tenho o que fazer. Com certeza. A primeira coisa é a verdade liberta. Então eu preciso trazer para consciência. Aí eu trago para consciência, aí eu abro a possibilidade para mudança.
Entendeu? Então, primeiro nós estamos enxergando o que nos impede. O que está dentro de nós? Qual o pensamento? Qual a crença? Não é, mais uma vez vou falar, não é as pessoas que estão te impedindo. Não é inclusive as pessoas que mais te machucaram na vida, desde lá da sua infância. Não, talvez elas geraram a crença em você, mas hoje a chave está na sua mão. A virada de chave é você. Eu vou quebrar até uma crença de religiosidade agora também, amor. Uhum. Não é a sua oração que não está sendo ouvida. Oh, é verdade. Sabe, não é Deus que não está falando com você. Não é você que está distante de Deus. Nós nos distanciamos da vontade de Deus quando nós não entendemos quem nós somos nele. Agora, para eu entender quem eu sou nele, eu preciso necessariamente entender quem eu sou. Entende? Eu preciso entender o que eu tenho. Eu preciso entender a minha história. Eu preciso entender a minha programação. Eu preciso entender a minha formatação. Porque aí, sempre que eu trago para a consciência, existe cura. Eu vou dar um nosso exemplo aqui, porque eu acho que contar as histórias sempre edifica, né? E sempre atrai atenção. Por muito tempo eu orei pelo nosso casamento. Por muito tempo, na verdade desde o namoro. Por muito tempo eu orei para que Deus mudasse as situações, para que Deus mudasse o coração do meu marido, para que Deus abrisse os olhos do meu marido. E eu cheguei, infelizmente, à crença de que Deus não estava ouvindo as minhas orações. No entanto, que hoje eu brinco que eu sou a maior defensora de Deus. Porque, meu Deus, como Deus é injustiçado. Você vê que ele tem a identidade muito firme, muito forte. Porque o tanto de injustiça que ele deve escutar todo dia. Enfim, e eu caí nesse pensamento de que Deus não estava escutando as minhas orações. Na verdade, Deus estava escutando. E ele estava falando há muito tempo. Carolina, coloca limite. Carolina, faz isso. Carolina, você precisa se posicionar. Carolina, para que você está aceitando o que você está aceitando? Carolina, é só você se posicionar de uma forma que, inclusive, ele aqui vai poder entender o que ele também não está entendendo. E ele também está orando e achando que eu também não estou ouvindo. Porque ele, por exemplo, nessa época, orava muito pelas finanças. Deus, melhora financeiramente minha situação. E a gente só em dívida. E a gente só... Tá vendo? Alguém perguntou aí se a pessoa pode se boicotar financeiramente por conta dos pais. E também com a sensação de que Deus não estava ouvindo. A situação financeira nunca melhorava. A gente quebrou 2 vezes. Diante disso tudo, no final das contas, Deus estava falando, era muito alto. Eu comecei a posicionar. No que eu comecei a posicionar, eu comecei a me enxergar. Comecei a enxergar um monte de falha, porque antes eu ficava só culpando ele. Comecei a ver o tanto de coisa que eu estava deixando de fazer, o tanto de coisa que eu também não estava me posicionando, que eu também não estava me curando. O meu posicionamento foi sendo instrumento para que Deus tocasse no coração dele. Nisso, ele foi se libertando de um monte de coisa. E as questões financeiras também foram melhorando. Uai, será que de repente Deus começou a ouvir nossas orações, minha gente? É porque Deus agora tinha espaço para poder agir. Então é o seguinte... Na verdade, nós entendemos também que as nossas crenças precisavam ser mudadas. Na verdade, Romanos 12. Renova sua mente. Pensa diferente. Presta atenção o que você está pensando ali que está te boicotando. Presta atenção o que você está se impedindo. Você precisa entender que a tua dor, a tua dificuldade, o teu problema, ele tem propósito. A questão é que a gente foi educado a pensar do avesso. O que é isso? A gente foi educado a pensar o seguinte, que se existe uma dor, eu preciso encontrar logo a cura dessa dor. Preciso encontrar um remédio que solucione a minha dor, que tire a dor. Então a gente começou a achar, quer dizer, a gente pensa, né, que a cura ela foi feita para a dor. Só que Deus fez o diferente. Deus fez de tal forma que a dor seja usada para a cura. A dor é um sinal. A dor é um sinal. É um sinal de que tem coisa errada. A grande questão é que a gente está vendo as coisas erradas e não temos nos posicionado. Por quê? Por falta de entendimento, de compreensão das coisas. E é isso que a gente vem falando com vocês há 2 anos. Que é o quê?
restaurar a referência, olhar para a referência, olhar para a saúde para poder entender a dor. Entendeu? Olha para o que é certo, para o normal, para o natural, para poder entender o quão longe você está do natural. E aí você começa a ter, então, artifícios para poder colocar as coisas em ordem. Entendeu? Então, assim, a sua dor, ela tem propósito. A sua dor é para despertar, não é para trazer um... Porque a gente está lá, o casamento é uma porcaria. A gente falou de casamento, vamos falar de casamento. O casamento é uma porcaria. Aí a gente começa a orar. Fala, Senhor, meu Deus, me dá paciência com essa mulher. Ô, meu pai, tá tão difícil conversar com ela. Eu falo uma coisa, ela não entende. Ô, coisa complicada. Onde é que... Por que eu fui querer casar agora? E começa aquelas coisas. Dando até sono. Né? Tá, porque o papo tá ruim? Nossa, acho que... Você falando de mulher aqui, essa mulher chata, não. Aí o que acontece? A gente começa a orar. E o que a gente quer na verdade de Deus? A gente quer que Deus venha e resolva pra gente. A gente quer acordar no outro dia, encontrar uma esposa toda sorridente, toda animada, toda feliz com o casamento, e você encaixado naquela situação toda, falando, nossa, resolvemos um problema, podemos viver agora. Só que não. O que Deus está trazendo para vocês é a possibilidade de crescimento, é a possibilidade de liberdade. A sua dor, ela revela o seu cativeiro. Entendeu? A sua dor revela o seu cativeiro. Agora, por que o cativeiro precisa ser revelado? Porque você precisa entender que você está preso para poder querer ficar solto. Porque senão a liberdade não faz sentido para você. Entendeu? Então, só quando eu encontro o meu cativeiro e entendo o meu cativeiro, eu estou apto para sair dele. Porque enquanto eu não compreender o meu cativeiro, eu vou ficar preso nele o resto da vida. É o que a gente tem feito nessas tarefas agora. Eu preciso então encontrar o que me dói, o que me trava. E aí eu achei que a Giovana ia fazer a pergunta de como encontrar, que aí eu volto a falar de uma das ferramentas muito poderosas aqui, que inclusive neurocientificamente é comprovada, que é a questão da escrita. A Carol escreve tudo. Impressionante. Ela tem o plannerzinho dela lá, a menina, ela passa o dia escrevendo. Mas é porque, gente, esse processo de renovação de mente, esse processo de cura, esse processo de descobrir o que te trava, ele é viciante. Depois que você entra nele, você vê que isso funciona, que você realmente é o coautor da sua cura. E aqui eu digo coautor porque o autor é Deus, né? Mas enfim, você em coparticipância com ele, você vai escrever a sua cura, isso é real. Então vicia, por exemplo, hoje, sentimentos incômodos que geram em mim, é raro eu não parar o que eu estou fazendo para poder escrever. Para eu entender o que é aquilo. De onde veio, né? Peraí, o que é que eu estou incomodada, por que surgiu essa ansiedade? Peraí, no entanto que hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra de neurociência, acho que vocês estão percebendo que eu gosto disso, né? Enfim... e ela tava... que eu tava comentando? Até me perdi. Você falou que você anotava todo o padrão de pensamento, você vai anotando para poder saber de onde vem. Mas eu esqueci, caraca. Me perdi. Eu acho que é o que você compartilhou comigo. Falando que os padrões de pensamento eles são capazes de reverter a sua saúde no corpo. Era isso? Mas você estava me explicando da palestra não, que assistiu. mas eu tava falando de escrita. Aí, enfim, eu começo a escrever, acho que é a Juliana, a Agência Vibrato, acho que eu gravei. Acho que é a Juliana. Ela tá até comentando aqui que ela não consegue escrever, que ela fica travada. Olha, isso é uma reação do cérebro. Isso é um boicote. Isso é um boicote. Por quê? O nosso cérebro, ele evita dor ao máximo. Ele evita... a Juliane, é mesmo, Juliane? Eu me lembro de você, porque tem a Juliana também. Aí, Ju, vai acontecendo isso que o seu cérebro, ele foge da dor. Por quê? Porque se eu escrevo, vem à tona a minha dor. E se vem à tona a dor, ela incomoda demais. E dependendo do nível da dor, é quase que insuportável. No entanto que essa é uma jornada. Por quê? Porque nós vamos vendo aquilo que nós damos conta. Então é literalmente como um iceberg, tá? Tá aqui a pontinha, ponto iceberg. A ponta para fora, né, da água. Na verdade tem toda a parte maior tá debaixo da água. É que você não vê.
Então, tem muita coisa para ir cavando. Então, primeiro eu enxergo uma pontinha. É o que eu dou conta no momento. Depois eu preciso continuar caminhando, eu enxergo mais um pouquinho. Depois eu preciso continuar caminhando, enxergo mais um pouquinho. Por exemplo, há 20 dias atrás, porque eu vou até explicar isso para vocês. A gente trabalha muito em ciclos de 21 dias para transformar um pensamento. Eu estava mexendo em um pensamento em mim que me travava bastante. No que eu fui mexendo, surgiu mais outro. Aí agora eu tô mexendo com esse. Provavelmente daqui a pouco vai vir outro pensamento. E assim vai. Na Bíblia é o que diz que a caminhada do justo é como a aurora, que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. O que Deus está falando aí? É uma jornada. É um processo. É um passo a passo. Por processo. isso que quem realmente conhece de cura é quem se apaixona pelo processo. Se apaixona pela sua própria cura. Porque é transformador, né? É transformador. É tirar você do A e levar para o B e você entendendo o percurso que você tá passando ali. O que eu ia falar, acho que eu ia falar da neurociência, que eu... lembrei, Ela estava comentando que hoje em dia tem tido um tratamento muito imediato para ansiedade, para tristeza, muito imediato. Tudo no remédio. Tudo no remédio. Por quê? Porque nós estamos numa geração muito imediatista, quer felicidade, quer solução a qualquer Resultado custo. rápido. Sendo que a ansiedade e a tristeza, quando elas surgem, os sentimentos são como avisos. É o que o Diego falou, são dores que vêm como alertas. Então, a ansiedade como um sentimento básico, a tristeza como um sentimento básico, ela não pode ser tirada de você. Então, presta atenção. Só que o que a nossa sociedade imediatista faz hoje? Se vem uma angústia, se vem uma ansiedade, se vem uma tristeza, muita gente vai pro remédio, mas a grande maioria vai para fugas, vai logo pra televisão, vai logo pro Instagram, para bebida, vai pra pornografia, vai para as compras, compra. As compulsões, né? Enquanto que era apenas um aviso do seu cérebro. Ansiedade, tem algo de errado. Para e pensa, também, assim. para e entende. Aí o que acontece? Meu cérebro dá o aviso hoje da ansiedade. Meu cérebro dá o aviso hoje da tristeza. Mas aí eu vou e afogo esses sentimentos com outra coisa. Com outro vício, com outras pessoas. Busco pessoas para estar me preenchendo de alguma forma. Aí eu sinto de novo amanhã. Porque o problema aqui na minha alma não foi resolvido, certo? Vou e tapo os buracos de novo. Acontece depois no terceiro dia, depois no quarto, depois assim vai e vira um padrão. Quando você vê, você está com um transtorno de ansiedade. Quando você vê, você está com depressão profunda. Eu tô com um paciente internado que, gente, vocês não têm ideia do que ele já está tomando de remédio para dormir. E ele simplesmente não dorme. Uma ansiedade que não apaga o cara. Não apaga. Hoje eu tentei ainda conversar com ele, falar sobre coisas da alma, falar sobre como ele controlar os pensamentos. Mas ele já tá tão surtado, já foram muitos dias em que a ansiedade dele foi simplesmente calada. Foram muitos dias. Que agora, para tirar o homem desse ciclo, tá muito difícil, tá praticamente impossível, na verdade. Praticamente impossível, porque não é impossível, tá? Não é impossível, é só porque agora ele vai ter que querer e querer muito. Já é difícil, gente, para quando a coisa tá um pouquinho acumulada dentro de você. Se vira um trem acumulado de anos, encarar tudo isso é mais complicado. difícil. Agora, precisa ser encarado. Por isso que eu falei praticamente impossível. Na verdade, foi até ruim essa palavra, né? Fica difícil entender as dores. É por isso que a gente precisa aprender a entender as dores, a entender a desordem, a enxergar a desordem, para quanto antes a gente colocar em ordem. Resumindo aqui, porque a Carol está falando o seguinte:
Até a Valéria colocou. Foi muito bom o seu exemplo, a Valéria falou que tá acontecendo comigo, ilustrou né? muito bem. Entra ansiedade, começa a tomar remédio para não o que ela colocou? Para não me dar crise de pânico. Mas olha só, veja bem. É um sinal. A crise de pânico já veio, Valéria, por muitos anos, por meses e meses a fio, que você silenciou a ansiedade dentro de você. Como eu falei, ansiedade, angústia, vazio, tristeza são apenas sinais do cérebro. Ele só tá te falando, ei, não tá muito bem na sua alma não. Presta atenção, o que é e resolve. Um sentimento no dia, entendeu? Agora, se eu fico silenciando, mais uma vez eu vou te falar, tem diversas formas de silenciar. A Valéria chegou a usar remédio, mas no dia a dia você pode silenciar com Instagram. Não sei se vocês já viveram isso, mas é muito fácil a gente se pegar entrando em escapes. Não faça isso. Esteja atento aos sinais, sejam sensíveis aos sinais, entendeu? Comece a procurar o porquê. Porque o remédio, ele vai tirar você da crise, mas ele não vai resolver o problema. Enquanto você não encarar o problema e não resolver o problema, ele vai estar sempre presente na sua vida de diversas formas. Entenda o seguinte, a Carol falou pra gente, o nosso cérebro, ele tenta nos proteger. Então ele começa a dar uns apagões para proteger, para fazer com que a gente não reviva a dor. Pode falar. Não, é só uma frase, eu só quero falar de novo porque isso precisa entrar dentro da sua cabeça. O seu cérebro vai te proteger. Então eu vi alguém colocando ali que foi muito difícil de fazer a tarefa do dia. Vai contra, minha gente. Se posiciona. Vamos contra o nosso cérebro. É que eu falo pra mim também, tô falando aqui pra minha alma aqui, ó. Vai contra, Carolina. Por quê? Porque é muito difícil. Eu falo sempre que é você chamar o adulto para jogo. Nós temos duas dimensões, a dimensão infantil e adulta. Os nossos problemas estão na dimensão infantil. E a gente carrega isso para a fase adulta, né? E quando a gente chega nesse quadro aí, a gente vai atrás de solução rápida. Quem é que resolve rápido os problemas? É criança, porque não tem como é que fala? Artifícios. Não tem artifício para poder lidar com ele. Então a gente tenta procurar uma saída rápida. Tudo para quê? Para não encarar a dor original. Na vida, gente, a gente vai criando problemas. Então é ansiedade, é depressão, é problema financeiro. O que mais, gente? É casamento ruim, é problema com o vizinho, é trabalho, os filhos que estão dando problema, os filhos que estão dando problema, porque começam a andar com gente errada. Vários problemas vão aparecer na nossa vida. Todos eles existem para cobrir, esconder o problema original. Entendeu? Então a gente tem várias desordens para poder esconder a desordem original. Por quê? Porque essa desordem original, eu não tenho forças para lidar com ela. Essa desordem original é igual a corrente no pé do elefante. Exato. Vocês já viram a história do elefante? Que fala que no circo, para você prender o elefante, é só você pegar ele quando ele é filhotinho, você bota umas correntes pesadas na patinha dele, que quando ele é adulto você pode colocar uma corrente fraquinha, que ele está preso ali. É a mesma coisa. Então, esse problema original é a corrente no teu pé. E você acha que você não consegue sair dali. Aí, porque você não consegue sair dali, você divide ele em vários probleminhas. Aí você começa a investir para poder resolver esses problemas. Aí você vai resolvendo. Agora, questão de tempo, apresse tudo de novo. Por quê? Porque o problema original não foi resolvido. Então, assim, ansiedade, depressão, gente, isso é muito sério. Agora, isso é um sinal. Isso é um sinal de desordem. A gente precisa descobrir a desordem. Alguém até escreveu aqui, eu queria ter lido, aqui foi a Cristiane, né? Ela colocou que eu tenho vivido isso, não consigo mexer na ferida, viciada em celular para calar as vozes da minha cabeça. Olha só como isso é forte, você falou. Toda compulsão, ela esconde uma falta. Toda compulsão. E praticamente todos nós temos alguma tendência, alguma compulsão, porque de alguma forma todos nós temos um vazio, né? A gente transfere, Cristiane, né? A gente transfere, Cristiane. Qual que é o problema? É que você precisa enxergar a origem disso. Tem origem nisso aí. Tem origem. Existem feridas. Qual o fardo que você está suportando que tem um start você já não aí. aguenta mais? Tem um start aí que está sendo. Que você está segurando nas suas costas? Que está vindo para você de diversas formas. Só que aí você não está podendo tomar, você não está se permitindo tomar atitude. E aí o que está acontecendo? Você tem que se embriagar de outras coisas. Para quê? Para diminuir o fardo que está dentro de você, para diminuir o incômodo, a angústia que aquilo gera.
o celular é a forma É a mais fuga. barata, a forma mais fácil e mais prática que se tem hoje em E dia. tem muita gente viciada em celular hoje. Agora, o vício de celular, ele não impede uma compulsão por comida, não impede uma compulsão por bebida, uma compulsão por compra. E essa é a ponta do iceberg. Existem outras compulsões aí e que você precisa detectar elas. E essas compulsões, elas existem para tampar um buraco. É esse danado buraco que a gente tem que achar. E que tem que resolver. Tem solução? Tem. Às vezes hoje você não Trazendo tem a consciência. a dor, não tem noção do buraco original, como diz o Diego, né? Você não tem noção ainda do que tá lá no iceberg, lá Não, no embaixo. fundo. Comece detectando bem superficial. Exatamente. Continue a caminhada. As coisas vão se destravando. E deixa eu te falar, é viciante. Eu ia falar é fantástico, mas é viciante. Você que você ia falar é foda. É foda, mas é foda. Eu pensei que vai sair. Foda, sabe por quê? Porque você vai se tornando uma pessoa livre. A liberdade é viciante. Você vai se tornando uma pessoa independente, sem dependências emocionais de ninguém, sem travas, entendeu? Claro que você não vai... na verdade, eu tô aqui falando de forma mais simples. Exagerada, Isso né? é entendimento. Ninguém nunca vai ficar totalmente sem trava. Infelizmente, nós estamos aqui nesse mundo natural, mundo caído, cheio de pecado. Nós saímos do plano original de Deus. Mas é para você caminhar para uma vida cada dia mais curada, para uma vida cada dia mais livre, para uma vida cada dia mais de contentamento, de paz, que excede todo entendimento. De glória em glória, sabe? De glória em glória. A promessa de Deus, ela permanece de pé. Agora, qual é a chave? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a chave, gente? Renovação da mente. Renovar a mente. Então, a mente, a gente fala muito no TEG que a alma, ela governa. Isso é real. A alma, a sua alma, o seu padrão de pensamento, as suas crenças, os papéis que você exerce, eles estão governando o que você está vivendo hoje. Eles estão direcionando o que você aqui nesse corpo está vivenciando. Seja uma vida financeira detonada, seja uma vida completamente paralisada, seja um casamento ruim atrás do outro, seja dívidas uma atrás da outra. Enfim, as situações, então que eu coloquei isso no Stories hoje, as situações que você está hoje, as situações que você passa, elas não vêm em vão. Uhum. Isso que, se você já sair dessa live já compreendendo isso por completo, nossa, já valeu muito. você já caminhou um monte. Você já caminhou aqui coisa de anos. Por quê? Porque realmente a gente precisa entender que elas não vêm em vão, elas vêm de crenças, elas vêm de padrões de pensamento, elas vêm de coisas que estão na minha alma, entendeu? O casamento que eu levo hoje diz muito a respeito de mim. Às vezes você olha pro seu cônjuge e fala, não, essa pessoa aqui é um carrasco, você não tem ideia de que essa pessoa tanto é que ruim. Judia, tanto que fala. Se você se permitir olhar para ele como um espelho, o seu cônjuge vai refletir a sua não capacidade de se valorizar, a sua falta de limites, a infância abusiva que você teve. Enfim, cada pessoa tem uma situação. Casamento é batata para acontecer isso. Porque casamento foi feito para isso. Na situação, por exemplo, igual eu falei pra vocês, o tag, a gente sempre fala, né? O tag começou dessa coisa toda do casamento. Quando eu parei de finalmente culpar o Diego e vi nele um grande espelho, poxa, não foi agradável de início, não. Porque eu vi a minha infância. Eu só repeti padrão, por exemplo, que eu levava com a minha mãe, com a família da minha mãe, na escolha com o Diego. Então, quando eu me permiti enxergar isso, eu enxerguei minha infância. Eu enxerguei... E os buracos tinham ficado lá. Entendeu? E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui, então, curando essa coisa toda da minha infância, com relação a questões maternais aqui. Não tô
culpando a minha mãe, eu identifico. A gente não fica ali apontando o dedo. Você identifica pra quê? Pra curar. E fui resolvendo essas coisas lá atrás. Sabe o que aconteceu? Os meus posicionamentos muitas das vezes sem nem ver. Só porque eu resolvi no meu inconsciente, passaram a ser posicionamentos diferentes com ele. E isso mudou o meu casamento. Isso mudou a nossa vida. Entendeu? Não que eu tô falando aqui que só o Diego que era culpado de um monte de coisa, não, tá? Porque é o que eu tô comentando. Eu vi um monte de coisa de erro meu, um monte de coisa de dor minha. Você entende? Eu ficava achando que ele era o culpado de tudo. Ei, não. E agora, até falando em casamento revela, alguém escreveu que tá com a filha com alguma coisa de ansiedade, alguma coisa assim, né? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Eu não sei a idade da sua filha, mas olha pro teu casamento. Ó, Douglas, alma sem controle está igual bêbado à noite de carro loucão. Pior que é exatamente. É por aí. Mas o que eu tava falando do casamento é porque filhos são espelho do casamento. Então, muitas vezes, é a coisa mais interessante. Se o casamento ele tá em desequilíbrio, os filhos vão refletir isso de alguma forma. Eu não sei a idade da sua filha. Ansiedade tem muita ligação com o fator paterno. Ansiedade fala sobre insegurança do futuro. Assim como a depressão, ela fala de culpa do passado. Então, assim, ansiedade está ligada ao fator paterno. Como é que está esse pai? Como é que está o relacionamento com esse pai? Como é que está esse casamento? Como é que está o relacionamento de vocês dois? Como é que os filhos enxergam isso? Os filhos enxergam que existe compromisso nesse casamento. Os filhos enxergam que existe cumplicidade nesse casamento. Às vezes Os filhos enxergam que existe sexualidade nesse casamento. Enxergar que existe sexualidade é enxergar que existe sintonia. Entendeu? Sexualidade não é que você vai ficar se agarrando na frente dos seus filhos, não. Não é isso. Filho enxergar sexualidade é enxergar que existe interesse um pelo outro. Entendeu? Que e a coisa que existe a paixão. Né? É a coisa mais interessante. Você começa a mexer nisso e as coisas começam a acontecer. Ela colocou que é 18 anos. 18 anos, ela já tem uma consciência muito maior, né? Agora, olha para os padrões lá atrás. Olha como é que era. Olha se ela não está exercendo no teu casamento um papel de suprir ali um afeto que não teve, de suprir ali um cuidado que não teve. Como é que foi a referência paterna nesse caso, entendeu? A figura do pai, ela veio pela metade ou ela veio completa? Tudo isso a gente começa a sondar para poder encontrar as respostas. Aonde? Eu sempre parto da referência. Eu vou da referência para o problema e não do problema para a referência. Entendeu? Inclusive, gente, infelizmente nosso tempo está acabando, o papo está super bacana. Foi legal para vocês? Serviu para ajudar muita gente aí? Vai colocando. Tem que lembrar do Tag X, é isso que eu ia falar? Não, eu só ia finalizar o seguinte, para você realmente... Apesar de que eu posso contar isso na live seguinte, sobre a questão lá da viagem, o poder da mente é indescritível. A minha sofreu abuso sexual, ó. Isso é sério. Tá vendo? Então isso não é do nada. Viu só como não é do nada? Então precisa tratar tudo isso aí. Existem bloqueios severos que acompanham o abuso, que precisam ser tratados. Eles não podem ser escondidos. Eles não podem ser colocados de lado como se não tivesse acontecido. Sabe aquela situação muito ruim que você fala, é melhor não tocar nesse assunto? Não, o assunto aconteceu. Então ele precisa ser resolvido. Enquanto isso não for resolvido, isso vai ficar te rodeando o resto da vida. Olha os problemas que eu falei, ó. Aí a ansiedade, não, o problema não é a ansiedade. A gente já descobriu que existe uma origem. Então é essa dor que é difícil de lidar que precisa ser lidada. Isso pode ser tratado, viu, Djaelma? Acho que é a Djaelma aí. Porque realmente é por isso que o abuso sexual, inclusive, ele precisa ser revelado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa vir à luz. Por quê? Porque se a pessoa simplesmente esconde, se a pessoa simplesmente não resolve, ele fica gerando sentimentos coadjuvantes, como diz o Diego. Então essa ansiedade reflete muito isso que não resolveu. Então precisa ir na dor. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Precisa resolver. A gente sempre vai precisar ir na dor. Sempre vai precisar ir na raiz. Pra quê? Pra que as coisas comecem a destravar pra nós. E é possível, mesmo tendo sofrido um abuso sexual, uma situação
sem explicação dessa, sem palavras, né? É possível a pessoa reaver a direção da vida dela, reaver a autoestima, reaver transformar essa dor em bênção. Exatamente. Isso que é fantástico em Cristo Jesus. Isso que é fantástico em Deus. Uhum. Jesus, ele veio para ressignificar a nossa história. Uhum. Jesus, ele consegue ressignificar um abuso. Olha só que absurdo. Ele consegue pegar um abuso e ressignificar ele em cura, em milagre. E através da vida dela, muitas serão curadas pelo testemunho dela. Agora, como que isso é possível? Primeiro eu preciso trazer na memória, eu preciso trazer para a consciência. Eu preciso falar, Senhor, olha aqui, esse é o estrago, olha o estrago como é que está. Senhor, entra, sabe? Resolva isso. Eu não sei em que circunstância isso aconteceu, eu não sei quem estava envolvido nisso, mas independente, eram pessoas de grande confiança. Então rompeu-se confiança. Confiança, a gente fala de futuro. Se você rompe a confiança, você não sabe lidar com o futuro. Então você vai ter uma crise de ansiedade. Então é necessário resgatar essa confiança. Agora, nos outros não, é resgatar a confiança nela e em Deus. Quando ela resgata a confiança nela e em Deus, coisas grandiosas acontecem. Agora, isso é assim? Não, isso é um processo. Lembra do deserto que a Carol falou com vocês? Lembra do cativeiro? A gente fala muito isso no Tag X, sobre a saga. A nossa vida, ela vive uma saga constante. E essa saga é o quê? A gente é no cativeiro, a gente desperta no cativeiro, a gente é colocado no deserto. No deserto, a gente é transformado. Para quê? Para poder chegar na terra da promessa. Cura. Entenda a terra da promessa como a tua cura. Então é necessário sair do cativeiro. É necessário se livrar dessa dor. Atravessar o deserto, que não é um lugar confortável, para que a cura possa ser vivida. Entendeu? É assim, esse é o processo. Isso funciona para tudo na vida. É aplicado para tudo na vida. Entenderam? Isso aí. Foi legal, gente? Eu quero deixar aqui o nosso convite para vocês. Segunda-feira de manhã, a gente começa o nosso Tag X. Né? Você que já fez o Tag 21, o Tag X é o 21 comprimido. A gente reduziu para poder fazer mais rápido, para as pessoas não cansarem no processo. Então a gente vai estar fazendo em 10 dias. Não tem custo algum. É só você ir na bio, lá tem um linkzinho lá, você vai clicar, você vai escrever, você vai participar de um grupo no WhatsApp, não vamos criar mais um grupo para você, tá? Mas durante esses 10 dias a gente vai colocando os links dos nossos encontros lá. Então se você gostou do que ouviu hoje, se você conhece alguém que precisava escutar o que a gente falou hoje, se você quer compartilhar isso, convide as pessoas para estarem com a gente. Vai começar no dia 14, 6 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã vai começar. Então todo dia, por 10 dias consecutivos, a gente vai se encontrar 10 horas da manhã e a gente vai estar conversando sobre um tema que é essencial na sua construção, na construção e restauração da tua vida. Entendeu? Falei legal, amor? Demais. Não, eu tô falando que tô pensando aqui. Pode ser para novato, sim. É para novato. É o que eu ia falar agora. Convida todo mundo. Convida todo mundo para participar, convida todo mundo para olhar para a dor, convida todo mundo para realmente... Para abrir a cabeça, para começar a enxergar como funciona, para começar a enxergar por que está nesse perrengue todo, por que está nesse problema todo, por que está, sabe, afundado em remédio. A gente não vai falar para você, não é para tomar remédio, não é isso. É para você entender o que gerou, porque você precisa entender para poder resolver, para não ficar mais dependente do remédio. Entendeu? A dor, ela tem objetivo, ela tem propósito. Entendeu? Então, o milagre de Deus para sua vida está em você. Então, aprenda a despertar esse milagre de Deus na sua vida. Aprenda a abrir espaço e deixar de atrapalhar, entendeu? Porque enquanto a gente não abre espaço, a gente fica atrapalhando Deus mover na nossa vida. Sabe? Trazer transformação, trazer renovo, quebrar padrões. É isso que a gente está te convidando. Tá bom? Vai ser por Zoom. O Tag X vai ser pelo Zoom. Todo dia às 6 da manhã também, tá bom? Começando agora dia 14 de março. O link de inscrição tá na bio. Então já corre lá e já se inscreva. E já chama todo mundo. Chama o máximo de gente que você conhecer. Para que realmente essa mensagem alcance mais pessoas. A verdade é que a maioria das pessoas simplesmente estão vivendo uma vida automática. Usando de milhares de artifícios para simplesmente silenciar as dores.
e realmente se boicotando de olhar o real problema. Então vamos chamar mais gente. Abrindo mão de uma vida abundante, gente. Existe uma vida abundante esperando cada um de nós. E essa vida abundante não é para depois que a gente morrer, não. É para amanhã, é para hoje. Opa. A gente fica apertado. É engraçado fazer live aqui com a câmera, assim, a gente fica tudo amontoado. Mas olha só, a gente está te esperando. Você que está fazendo agora é tudo ou nada com a gente, está nessa caminhada de 4 meses, é imprescindível que você também faça com a gente. É complementar ao que a gente está passando para vocês. Vai fazer um sentido absurdo, um sentido muito maior daquilo que você já está vivendo, tá? Então não deixe de estar com a gente, convide quem você quer convidar, convide aquele amigo, a mãe, o tio, o primo, o irmão que você sabe que precisa escutar isso, está precisando de dar uma chacoalhada, está precisando abrir a cabeça, abrir os olhos, entendeu? Vai ser delicioso. Vai. Então convida todo mundo. Só mais uma coisa que eu lembrei aqui, é que no desafio a gente já começa essa semana através das pontuações as 2 primeiras ganhadoras de até agora. Que maneiro. As 2 primeiras vencedoras que estão realmente desejando uma vida diferente, uma vida completamente nova. E quem ganhou até o momento foi a Ana Cleide e a Débora. Que legal, parabéns! Exato. Então a gente vai, para vocês duas, vocês vão ganhar o prêmio. A princípio, a Ana Cleide, a gente vai fazer um atendimento com ela. Legal. Conversar com ela. Entender histórias. Isso. Ajudar a colocar as coisas em ordem. Fantástico. E a Débora, a gente vai dar um produto do TAG. Débora, o seu foi o 2º lugar. Então, só que a gente vai estar agora dando essas recompensas pro cérebro mesmo, né? Toda semana, tá, gente? Então, fiquem de olho. É uma forma de estimular o cérebro. Entenda o seguinte, a gente não está pontuando você para premiar você. A gente está te ensinando que o seu cérebro ele precisa de celebrar. Então, ele precisa receber prêmios. E sempre que isso acontece, ele liga um neurônio, o outro fala, opa, isso aqui é bacana para mim. E você começa a estabelecer um novo padrão. Entenderam? A gente precisa, é uma das coisas que eu sempre falo, porque para mim sempre foi muito difícil, por exemplo, a comemoração. Olha só, você precisa aprender a comemorar nas pequenas coisas da sua vida, nas pequenas conquistas. Tem pessoas que são tão críticas consigo mesma que não comemoram. O seu cérebro precisa de um parabéns. O seu cérebro precisa de ouvir voz. Caraca, você conseguiu hoje. Você arrebentou. Entendeu? Então, assim, como a gente falou, nada aqui no TAG a gente faz em vão. Então, isso tudo é para te ajudar a começar a parabenizar o seu cérebro. A parabenizar por essa luta que ele tá aqui. Reconhecer pequenas vitórias o tempo inteiro, gente. Isso é necessário. Tá bom? Gente, Deus abençoe muito vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma quinta. Quinta-feira que vem estamos de volta. Mas a partir do dia 14, todos os dias, a gente vai ter um encontro por 10 dias, tá? No Tag X. Não deixe de se inscrever. Convida todo mundo. Vai chamando as pessoas. Vamos começar a compartilhar liberdade aqui. Que como a Carol disse, liberdade é viciante. Depois que você começa a se libertar, não tem volta. Não tem volta. É restauração de identidade e construção de propósito. É muito poderoso, tá bom? Isso aí. Deus abençoe vocês muito. Quer falar uma coisa, mãe? Não, tô só lendo o que o pessoal tá falando. Esse dedinho na boca, gente, sempre me significa algo importante pra mim. Então ela botou o dedinho na boca e falei, tem alguma coisa pra falar? Não. Mas eu tava analisando a importância aqui dos comentários. Todos muito legais. Muito bacana, né? Deus abençoe muito vocês, gente. Bom estar com vocês, tá? Bom descanso. Até a próxima. Tchau, tchau. Corre lá e se inscreve agora, hein? Por favor, vambora. Vai ser muito bom estar com vocês. Chama mais gente. Chama muito mais gente. Não fico com preguiça de acordar cedo, não. Tá? Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Para encerrar.